pessoal, como é bom estar aqui mais uma vez, né? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e firme e forte e animados para conhecermos um pouquinho mais de algumas estruturas que fazem parte do nosso tecido sanguíneo. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre as plaquetas. Falar de plaquetas é algo assim tão encantador, porque quando eu imagino que são estruturas que são classificadas nem como elementos celulares, pois a maioria dos autores determinam que as plaquetas tratam-se de fragmentos e não de uma célula. É assim magnífico saber que estruturas tão pequenas, é apaixonante, gente. Estruturas tão pequenas, tão aparentemente desprezíveis, são fundamentais para a manutenção do nosso estado fisiológico, do nosso equilíbrio homeostático. Eu não sei se algum de vocês já se depararam com situações as quais as pessoas mencionam as plaquetas como simples atuação na coagulação. Mas, gente, as plaquetas, como eu já mencionei, não são células, são fragmentos celulares. A maioria dos autores mencionam isso. São pequenas, são estruturas pequenas, de 1 a 3 micromilímetros de diâmetro. Além disso, gente, a sua origem se dá no megacariócitos. Os megacariócitos estão localizados a nível medular. No entanto, cada megacariócito produz cerca de 3.000 plaquetas, né? Elas também têm uma vida média de 10 dias, veja que é um período curto de dias, mas a gente vai ver que diante da sua pequenez e da sua grandiosidade, da sua atividade, mesmo nesses 10 dias, elas efetuam, desenvolvem funções fundamentais para a manutenção do equilíbrio homeostático. Quando a literatura hoje muito menciona plaquetas, mas esse termo já está caindo em desuso. Menciona-se com maior frequência, se você for buscar nas descrições de laudos, trombócitos, trombocitopenias. Ou seja, mas ainda há essa predominância das plaquetas. Mas a gente vê que gradativamente vai sendo substituída pela denominação de trombócito. Quando as plaquetas estão baixas, se denomina plaquetopenia. Hoje, a maior ênfase é a denominação de trombocitopenia. O inverso acontece quando as plaquetas estão altas, que é mencionado trombocitose, né? Hoje se chama trombocitose. Antigamente a denominação que predominava era plaquetose. São denominações que no decorrer do tempo vai mudando. Eu queria que vocês prestassem atenção a essa imagem do slide. É uma imagem que você encontra na internet que eu me apaixonei. Veja que esse aglomerado aí, nós temos os elementos sanguíneos, as hemácias, que são esses vermelhinhos aí, os leucócitos e as plaquetas. No slide anterior, você pode ver a estrutura das plaquetinhas aí, como se elas estivessem andando, né? As quais elas estão flutuando. E na imagem superior, do lado direito, nós temos as plaquetas coradas. Quando eu disse a vocês que eu realmente me encantei pelas plaquetas, é porque elas são células. Quando você realiza, são células não, me desculpe, são fragmentos celulares, mas que têm uma atividade tão fundamental que eu fico imaginando como é que podem as estruturas tão pequenininhas ser imprescindível para a vida, né? Porque as plaquetas são imprescindíveis. Quando nós em laboratório realizamos o esfregaço, se você não corar
aquele esfregaço, vamos supor, você fez uma lâmina hoje e deixou só para corar amanhã. Você corre um grave erro. Você está ocasionando um erro assim que a maioria das pessoas desconhece. Por quê? Como as plaquetas são fragmentos celulares que estão vivos, elas continuam ali aumentando. E você, quando for corar no outro dia, você pode induzir a pessoa que está ao microscópio a liberação de macroplaquetas. Fato este inexistente. Por quê? Decorreu devido à permanência do sangue naquele esfregaço ou estiraço. E nós sabemos que as macroplaquetas são fundamentais para distinguir determinadas patologias direcionadas às plaquetas. Isso será no próximo encontro, nós poderemos abordar esse tema. Mas damos continuidade ao conhecimento dessa magnitude que são as plaquetas. Células não, desculpa, eu sempre tenho o hábito de sempre mencionar células. Não, fragmentos celulares. São removidas do sangue periférico, né, pelo sistema retículo endotelial do baço e do fígado. Sua forma é discoide e sem núcleo. No seu citoplasma, gente, apresenta-se com mitocôndrias e grânulos. Essas mitocôndrias e grânulos, esses grânulos enfatizando assim na sua consistência, eles são ricos em lisossomos, eles são ricos em serotonina e eles vão possibilitar no desenvolver, né, daquela função plaquetária a sua ação. É importante lembrarmos que as plaquetas, 2/3 apenas é que estão circulantes no sangue periférico. O restante fica retido no baço, certo? Ainda com relação à sua função, gente, quando o vaso ele passa pelo um processo de agressão, lesão, então as plaquetas entram imediatamente em ação, ou seja, elas participam do processo de coagulação primária e secundária. Elas fazem com que a manutenção da integridade do endotélio vascular seja mantida devido à sua presença. Então, o vaso rompe. Na hora que aquele vaso rompe, o fator de Willebrand adere ao subendotélio por meio de glicoproteínas, formando o complexo glicoproteico beta 95 e GPV6 da membrana. Isso aqui é apenas para vocês terem uma noção. Assim que as plaquetas elas estimularam o aparecimento, o vaso foi lesado, as plaquetas estimulam imediatamente após a lesão do vaso, as plaquetas entram em ação, vem o fator de Van Willebrand, elas emitem pseudópodes, né, chamando as demais plaquetas para que juntas, né, cheguem mais e dali realiza o processo de agregação. Durante o desenvolvimento desse processo, a exposição ao colágeno, a exposição ao cálcio, vai fazer com que a rede de fibrina seja formada, fechando assim, iniciando assim, o processo de coagulação. Veja, a função da plaqueta é a manutenção da integridade dos endotélios vasculares no processo homeostático.
Durante esses processos, sua atividade é tão intensa que ela participa do início ao final, até a formação da rede de fibrina. Você pode pensar assim, como é que pode, né? Estruturas ditas que são não celulares, são apenas fragmentos, minúsculas, que apresentam-se apenas com 10 dias de vida, né? 10 dias são sua função. Oriunda do megacariócitos, né? Proveniente, que iremos ver um pouquinho mais à frente, da multiplicação citoplasmática, né? De repente, participa tão ativamente e daí então passa a estimular, a chamar outras plaquetas para aquela região, para que elas possam se agregar e assim, consequentemente, durante o desenvolvimento de todo o processo, né, de toda a reação química, fazer com que a rede de fibrina seja formada. E aí vem as pontes de hidrogênio e assim os fatores da coagulação e todo o processo que a gente viu na aula de coagulação. Por isso que eu me encanto cada dia mais por essas plaquetas. Então, quando vocês verem essa denominação de alguns termos direcionados com as plaquetas que nós mencionamos no início, que também são conhecidas como trombócitos, quando vocês se depararem com essa palavrinha trombopoese, lembre-se lá da hematopoese. Trombopoese, produção, diferenciação e maturação de quem? Dos trombócitos. Quem são nossos trombócitos? Nossas famosas plaquetinhas. A trombopoetina, veja, o que é a trombopoetina? Porque a gente não pode falar de trombócitos, de trombopoese, sem falar da trombopoetina. A trombopoetina, gente, é o fator de crescimento da produção de plaquetas. Então, a trombopoetina, ou seja, o fator de crescimento, é produzida pelo parênquima do fígado e rins. E depende também da taxa de clearance dos receptores da trombopoetina, o CMPL, que está localizada onde? Nas plaquetas e nos megacariócitos. Então, se tem trombopoetina, fator de crescimento, então, para produzir trombopoetina, para se produzir plaquetas, a gente vai ter que ter trombopoetina. Então, se trombopoetina aumenta, né, ela aumentada, a taxa de endomitose e a estimulação megacariócita acontece. Então, se tem trombopoetina, a taxa de endomitose vai ocorrer. E o que seria isso? Vamos lá para o próximo passo. Endomitose. O núcleo do megacariócito, ele se duplica, mas ele não se divide. Então, ali a gente vai ter material genético. Nós sabemos que o material genético está onde? Dentro do núcleo. Então, o nosso DNA, ele vai duplicar, mas não vai dividir. Então, é a associação dessa duplicação com a dissolução da membrana celular de quem? Do megacariócito, que vai originar as nossas plaquetas, certo? Então, as plaquetas é originária da onde? Da endomitose. Endomitose é o processo no qual o megacariócito ele passa por uma multiplicação do material genético, certo? E a dissociação da membrana originando as plaquetas. Vamos voltar um pouquinho para isso ficar bem entendível. E trombopoetina, que é o fator de crescimento, vai fazer com que a taxa de endomitose
né, ocorra o aumento da taxa de endomitose e estimula a maturação dos megacariócitos. Então, trombopoetina, fator de crescimento, estimulação da maturação dos megacariócitos, ok? Então, esse fator de crescimento está onde? É produzido aonde? No parênquima hepático, ou seja, no parênquima do fígado e rins. E também ele vai depender dos receptores. Ou seja, se tem trombopoetina, tem que ter receptor. Esses receptores estão. Quais são esses receptores? Nas plaquetas EUCE, MPL e também nos megacariócitos, certo? O megacariócito vai ter que ter a presença da trombopoetina para produzir o processo de endomitose, o qual ocorre a formação das plaquetas. Tá claro, pessoal? Espero que isso fique bem ligado, bem entendível na cabecinha de vocês. Porque as plaquetas, elas se originam justamente devido à multiplicação desse material genético e à dissolução da membrana celular do megacariócito. Lembre-se, as plaquetas são oriundas dos megacariócitos. Cada megacariócito origina mais ou menos 3.000 plaquetas. Lembrando que alguns autores chegam a mencionar até 4.000 plaquetas. Outras estruturas que participam desse processo são as citocinas, né? Entre elas, só para nível de conhecimento nosso, nós temos as interleucinas IL-3, A6 e A11, podendo promover o crescimento e a maturação do megacariócito. Então, além da trombopoetina, nós temos as citocinas, que participam da maturação do megacariócito. Elas podem promover. Agora, algo muito importante que tem que ficar esclarecido, que tem que ficar mentalizado, é que os marcadores imunofenotípicos de plaquetas e megacariócitos são o CD41 e o CD42. Por que eu estou mencionando isso, gente? Porque nós sabemos que o futuro dos exames laboratoriais, está muito direcionado às imunofenotipagens. Então, quando chegar uma solicitação no seu laboratório pedindo um CD41 e um CD42, vocês vão ficar, que marcadores são esses? Então, lembre-se, 41 e 42 são marcadores de quem? Plaquetas e megacariócitos, que são dosados nos exames de imunofenotipagem. Lembra lá de quando nós falamos dos linfócitos T, CD4, linfócito B, CD8. Então, são exames específicos, marcadores que irão diferenciar quando for solicitado por um médico. Irão diferenciar aquele grupo celular. Ainda se trata de plaquetas, é importante nós salientarmos que não existe normalmente, tá, pessoal? Normalmente não existe megacariócitos aonde no sangue periférico, exceto quando se tem alguma patologia, como nos casos da leucemia mieloide crônica, nas trombocitopenia essencial. Então, normalmente, a gente só vai encontrar plaquetas, tá? E megacariócitos só quando há algum processo mielodisplásicos e você vai observar que aqueles estruturas dos megacariócitos não são normalmente encontradas ali no seu esfregaço. Então, se por acaso, por aventura, aparecer, com certeza a gente vai observar que há uma patologia ali que se faz presente, tá? Algo que eu não, assim, que a gente tem que falar, que tem que frisar para vocês, que muitas pessoas, quando se deparam com essa prescrição, plaquetograma, ficam perdidos sem saber o que é. Gente,
Vocês têm que ver que o hemograma, no hemograma a gente faz estudo de quem? Do eritrograma, do leucograma e do plaquetograma. Então, o plaquetograma nada mais é do que um exame da série plaquetária. Então, ele vai fornecer todos os parâmetros plaquetários, né? Que parâmetros são esses? Esses parâmetros são fornecidos por equipamentos automatizados. Não adianta, se você conta ainda plaqueta na câmara de Neubauer, que a gente sabe que é um método com líquido de reserva totalmente em desuso, se você ainda tem essa afinidade, se você busca esse recurso, você não tem como elaborar, como emitir um laudo de plaquetograma. Porque no plaquetograma nós temos que inserir os parâmetros plaquetários, pelo menos o VPM. Então, é fornecido pela automatização, no qual é realizada a contagem das plaquetas, o VPM, que é o volume plaquetário médio, o plaquetócrito, que é o PCT, e a amplitude de distribuição das plaquetas, que é o PDW. Então, esses três índices, juntamente com a contagem das plaquetas e com sua descrição qualitativa, estão inseridos no plaquetograma. Quando a gente fala em valores normais, eu não costumo muito me deter, até porque essa questão de valor normal é muito variável de acordo com a população atendida no seu laboratório. Mas normalmente os valores normais desses índices estão entre o VPM, que é um dos mais usados, né? Entre 6,5 a 9,5 fentolitos. O PDW também ele vai fazer uma menção da distribuição plaquetária, como o RDW faz para as hemácias, né? Como a gente libera lá quando tem o RDW elevado, que a gente vê aí a anisocitose. O PDW, ele também, ele pode te dar indícios, assim como o VPM, de uma macroplaquetas. O PDW, o valor normal dele é trabalhado entre 15,2 a 17,7 Rachel. O PCT é ainda um pouco usado, mas alguns autores já mencionam e já o consideram. E esse valor de referência vai de 0,152 a 0,338. Valores plaquetários, gente. Aqui eu botei os valores plaquetários médios considerados para a população brasileira de 150 a 450 mil por plaquetas por milímetros cúbicos de sangue. No entanto, há alguns autores, né, da hematologia, doutores bem conceituados, que consideram esses valores plaquetários de acordo com a faixa etária, principalmente nas crianças menores de 1 ano. Então, de acordo com a faixa etária, há uma variação. Menores que 1 ano, há uma variação desses valores plaquetários. Mas, no geral mesmo, se considera esses valores de 150 a 450 mil plaquetas por ml. Pessoal, é importante aqui nós colocarmos algo que falamos lá na aula de coagulograma. As plaquetas, o único exame, embora em desuso, que se avalia a função plaquetária é o TS, que é o tempo de sangria. No entanto, depende muito da execução técnica. Por isso que eu digo, tudo que vocês forem fazer, faça com amor, com segurança, com respeito e com carinho. E acima de tudo, pensando que aquele paciente que está ali pode ser alguém da sua família, que ele é o outro que você merece, que você deve obrigatoriamente respeito. E, gente, outra coisa que vocês devem considerar, que hoje ele está ali, mas amanhã você pode ser o paciente. Então, é imprescindível que nós tenhamos zelo
e respeito com aquilo que estamos trabalhando. E lembre-se, as plaquetas são fundamentais para a manutenção da vida. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Em caso de dúvida, estou disponível. Um abraço para todos. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo a essa aula. Um abraço.